Olá, tudo bem? Quantas vezes você já ouviu que para melhorar sua saúde, para emagrecer, para controlar a diabetes, você precisa parar de comer doce? E quantas vezes você até tentou, mas só de pensar naquele doce, vem um gostinho na boca. Realmente é um grande desafio parar de comer açúcar, parar de comer doce, né? É uma das maiores reclamações que eu tenho com as minhas alunas. Elas me dizem, Vanessa, que é muito difícil parar de comer doce, eu tenho muita vontade de comer doce. Nesse vídeo eu vou te falar por que essa vontade acontece e quero também te dar algumas dicas para você conseguir acabar com esse vício do açúcar, com esse vício de comer doce. Mas antes de começar as dicas, você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar. Aproveite, já se inscreve aqui, clica também no sininho para você ser avisado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Muito bem, então vamos às dicas. E a primeira dica é: quebre o hábito da sobremesa diária. Comer um pedacinho de doce, mesmo um pouquinho, depois do almoço, depois do jantar, pode fazer com que você sempre mantenha esse hábito, né? E é difícil o cérebro desacostumar do vício. Então é importante que você quebre o hábito da sobremesa. Ah, Vanessa, mas como é que eu vou fazer? Eu sinto tanta vontade, na hora que eu acabo de comer, me dá aquela vontade de comer doce. Comece então a substituir pelo chocolate. O chocolate amargo, não pode ser o chocolate ao leite, né? Docinho, não. Tem que ser o amargo. Se você tem muita dificuldade com sabores amargos, você pode começar com chocolate 60%. Tem alguns que tem até sabores, né? Tem de menta, tem de café. Então você começa pelo 60%, mas na próxima semana você já parte para o 70% e assim sucessivamente, até que você consiga eliminar de vez a sobremesa após o seu almoço e após o seu jantar. Dica número 2. Pare de adoçar bebidas e receitas com açúcar e também com adoçante. Muita gente acha que só substituir o adoçante está tudo certo, mas não é bem assim. Claro que no início, quando você começa, você pode substituir o açúcar pelo adoçante, de preferência o stevia, que é mais natural, mas aos poucos você deve diminuindo as gotinhas, diminuindo a dose, até que você consiga também sair do adoçante. Da mesma forma que o açúcar, o adoçante também ativa os receptores de açúcar e você continua mantendo aquela vontade de comer doce toda hora. Quanto mais doce é um sabor, quanto mais doce você come, mais vontade de comer doce você vai ter. Busque na internet receitas sem açúcar ou receitas que adoçam com frutas, por exemplo. E você pode, no cafezinho, que é um dos grandes problemas, você pode adicionar canela, você pode colocar algumas gotinhas de baunilha. Isso tudo vai também ajudando a você a diminuir o vício pelo açúcar. Com o tempo, as papilas gustativas vão apreciar também, vão se acostumar com outros sabores, com sabor amargo, com sabor azedo, mas você tem que ir aos pouquinhos fazendo essas mudanças. Dica número 3, manter mente e emoções saudáveis. Mas como fazer isso? Espera aí que eu vou te dar algumas dicas. Antes vamos entender qual é a relação desse açúcar, desse vício com o doce, por que o doce é tão viciante. Quando nós comemos um pedacinho de doce, há um pico de dopamina. Então no cérebro aciona o circuito de prazer, o circuito de recompensa. Por isso a gente sente aquele, que delícia, né? Por isso também muita gente é viciada no açúcar para sentir esse prazer. E a grande questão é sentirmos uma sensação de bem-estar ao longo do nosso dia, ou seja, a gente liberar serotonina ao longo do dia. E o que acontece normalmente? A mente fica lembrando de coisas do passado que nos magoaram, de situações do passado que a gente às vezes fez, que a gente se sente culpa, ou então a mente está te trazendo pensamentos do futuro de preocupação com dinheiro, com relacionamentos. Muitas vezes não está acontecendo nada e você está sentindo aquele incômodo, aquela coisa ruim, estranha e não sabe de onde que vem aquilo. Por isso que é tão importante a gente ressignificar culpas do passado, perdoar as pessoas que nos magoaram e uma série de situações, né, que a gente vai trabalhando. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode ter algumas atitudes no dia a dia, enquanto a gente trabalha essa mente para trabalhar, aprende a lidar com essas emoções, a gente pode liberar a serotonina com algumas ações. Por exemplo, quando você faz atividade física, você libera a serotonina, então você sente, o seu organismo sente uma sensação de equilíbrio ali, de bem-estar.
Quando você, por exemplo, faz um hobby, né, no seu dia a dia, você gosta, por exemplo, de cantar, então você canta debaixo do chuveiro, ou canta, né, arranja um tempinho lá para cantar ou para ouvir uma música, você continua mantendo um bem-estar, desde que você não esteja ouvindo uma música pensando nos problemas, né? Quando você visualiza, por exemplo, os seus sonhos acontecendo, você visualiza você com um corpo esbelto, corpo forte, corpo, né, que você sonhou, você também entra nesse estado de contentamento. Então, quando você começa a fazer essas atitudes, você vai liberando mais serotonina ao invés de ficar pensando nos problemas, nos conflitos e liberando hormônios do estresse. Então, manter a mente e as emoções saudáveis é muito importante. Enquanto você vai aprendendo a lidar com a mente, aprendendo a lidar com as emoções, procure ter rotina no seu dia a dia que sejam prazerosas. Coloque pequenos prazeres no seu dia a dia, para que você não tenha necessidade de colocar toda a sensação de prazer no açúcar. Faz sentido para você? Então vamos à quarta dica. Não compre doce. É simples assim, não compre, porque se você comprar, qualquer desconforto que você tiver, o seu cérebro já vai lembrar, olha, tem um docinho de leite na despensa, tem aquela sobremesa lá na geladeira, então não compre. Ah, Vanessa, mas meus filhos, eles já estão acostumados, eles sentem muito, mas mais um motivo, vá desacostumando. Eu sempre aconselho você a fazer acordos, né? Eu aconselho todos os meus alunos a fazer acordos com a família, porque eu sei que é difícil quando a família não está ajudando, todo mundo come errado, né? Então comece a fazer acordos. Por exemplo, você pode fazer um acordo que durante a semana vocês vão comer de forma saudável, substituindo o chocolate na sobremesa, vai começando aos pouquinhos, né? E que no final de semana você vai fazer uma sobremesa. E é claro que no final de semana você vai buscar uma sobremesa que seja menos doce, né? Que possa adoçar com frutas. E você vai ver na internet aí muita coisa, tem muita receita que dá para você adaptar, várias receitas gostosas. E mesmo que no início tenha um pouquinho de doce, pelo menos você passou a semana inteira sem açúcar, né? Sem essa quantidade imensa de açúcar que você e seus filhos estavam consumindo. Afinal de contas, você não vai querer envenenar os seus filhos, né? Então, aos pouquinhos, vai mudando o hábito da família, faça acordos e você vai ficar muito mais tranquilo porque vai saber, olha, passei a semana inteira comendo certo, agora no sábado ou no domingo, vou abrir mão, vou fazer um docinho aqui e aos pouquinhos você vai lá, vai diminuindo a quantidade de açúcar até o povo acostumar, ok? Muito bem, pessoal, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Faça o seu comentário, que deixe o seu comentário qual que é o doce que você tem aí comido muito e que precisa, né, que quer abandonar esse hábito, que quer deixar de comer. Escreva aí nos comentários qual é a sua maior tentação. E deixe aí o seu like se você gostou. E compartilhe com seus amigos para ajudá-los também nessa empreitada de deixar esse vício lá atrás no passado. Vou ficando por aqui então. Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!